Gravando. Olá, meus bruxos e minhas bruxas! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para finalizar esse quadro lindo, maravilhoso, que eu amei tanto gravar e apresentar para vocês. Cada roteiro, cada entrevista, cada conhecimento foi muito especial. Foi um conhecimento, assim, fora do comum para mim e acredito que para vocês também. E como começamos esse quadro com ele, nada mais justo do que terminar com ele falando de uma das deusas que mais me perguntaram ao longo desses 6 meses de druidismo. Tá? Então, com vocês, meus bruxos, D'Artagnan Abdias falando de Morrigan. Olá, Darta, tudo bem? Olá, galerinha! Essa é uma máscara especial dedicada a Morrigan, né? Então, queria começar esse vídeo com ela, mostrando aí para vocês. Uma máscara feita em casa, viu? Então, quem quiser, não é difícil de fazer. É, Vamos então falar dessa deusa que é minha deusa de devoção. Tá o altar dela aqui atrás de mim, né? E é uma honra enorme estar fechando esse quadro no Sagrada Trivia. Agradeço demais até pela oportunidade de abrir esse projeto, que foi maravilhoso, muito, muito engrandecedor. Eu acho que o canal Sagrada Trivia trouxe vídeos com pessoas de peso, com pessoas bacanas, com temas legais, falando de druidismo, né? E falando nós por nós mesmos, né? Não foi alguém de fora contando sobre a gente, foi a gente se explicando, se conhecendo. E pelo que eu acompanhei no canal, deu para vocês perceberem que o druidismo é bem polissêmico, né? Ou seja, a gente tem várias interpretações, várias vertentes, várias maneiras de trabalhar. E fechar esse quadro com o Morrigan, eu acho que ao mesmo tempo é um impulso e ao mesmo tempo é um puxãozinho de orelha naqueles que começaram a estudar e ficarem para trás, né? Então, ela vem com essa força, né? A deusa da batalha, mas é também a deusa que nos coloca para alcançar as nossas metas. Vamos que vamos. É isso aí. Gente, Obrigado. obrigado, meu amor. Só uma observação, não fiquem tristes a galera aí do druidismo ou a galera do próprio celticismo, tá? Que acompanha meu canal. Não fica triste, tá? A gente ainda vai ter vídeos com temáticas celtas. Vamos ter ainda. Futuramente eu vou fazer o quadro de mitologia, que é às terças. A gente vai fazer sobre os deuses da Irlanda, tá? E futuramente também a gente vai fazendo, a gente vai trazendo pessoas, tá? Não fiquem chateados que o quadro acabou. A galera do druidismo vai estar sempre aqui. Uma vez no druidismo que tá sempre, não tem como. Então, depois o pezinho ali já era, já se sujou na lama, agora deita e rola. Bom, para começar, eu vou te fazer uma pergunta que fizeram muito para mim, tá? Então eu gostaria de ouvir de você. A deusa Morrigan, ela é considerada uma deusa tríplice para muitos, né? Existe essa confusão, né? Explica pra gente o porquê, como surgiu e explica tudo. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de, para as pessoas entenderem, né, sobre essa questão da deusa tríplice ou não, a gente precisa tirar um pouco a imagem da deusa tríplice wicana, né? A mãe, a filha e a anciã, né? Essa Jovem Olímpia. imagem, ela não é imputada nos deuses celtas. Então, o fato de Morrigan às vezes ser citada como tríplice não é neste sentido. Não existe a mãe, a jovem e a anciã, né? O que a São gente, três, na verdade, são... Perdão? são três faces. Isso, são, na verdade, a gente pode pensar três irmãs que formam junta as três filhas de Hermas, né? Ou as três irmãs que formam as Morinha, né? Ou Namorinha, que seria o plural de Morrigan, né? As Morrigans, por assim dizer.
E aí, para a gente entender esse sistema, essa questão, a gente tem que falar um pouquinho do nome, para a gente entender o porquê que existe essa confusão. Primeiro, eu vou aproveitar esse espaço para pedir encarecidamente às pessoas que estão assistindo que parem de escrever Morrigan com GH, tá? Essa escrita é moderna, ela não é antiga, ela não é o nome da deidade. Eu vejo embaixo como se escreve, certo? Sim, muita gente vira para mim e fala assim, mas se é moderna tá valendo. Olha, se a pessoa se chama João e não Jonas, ela não vai gostar de ir para um país germânico, por exemplo, e ter lá o nome dela alterado para Jonas, né? Vai ser João, independente de onde ela for. E a mesma coisa, para mim, é a questão dos deuses. A gente tem que aprender a escrever os deuses dentro da grafia mais próxima possível do nome daquela pessoa. Da mesma forma com que a gente gosta que o nosso nome seja acertado, né? E o nome de Morrigan, além de ter essa questão do GH, tem uma questão de pronúncia que altera quando a gente coloca o GH. Por quê? O GH, que vem antes da letra A na língua irlandesa moderna, ele tem o som de R. Então vira um Morrigan, né? E não Morrigan. Então a gente aí não tem só alteração de grafia, a gente tem também uma alteração fonética do nome. Além disso, e aí já entrando nessa questão das três, existem duas pronúncias tidas como válidas pro nome, né? A primeira seria Morrigan e a segunda seria Morrigan, né? Tanto Morrigan quanto Morrigan. Apesar dos dois R's, a pronúncia não é ri, né? Não é Morrigan, nem Morrigan. Até dificuldade de falar. Os R's... Eu tenho dificuldade do contrário. Para mim, Entendo. o Morrigan é mais difícil. Pois é. Porque a minha língua trava. Pois é, costume. É só a gente lembrar, né, do som rareriroru, pensar que tem um R só, Morrigan, né? Porque o som do irlandês do R não é rareriroru, é rareriroru, né? Então não é Morrigan nem Morrigan, é Morrigan ou Morrigan. Qual que é a diferença? Aqui tem diferença no significado. Se você usar mo, vem, na verdade, o nome de Morrigan, ele é a contração de duas palavras, né? Que é mor e rigan, né? Ou mor e rigan. Rigan é rainha. Mor com acento, porque em irlandês esse ponto também é um pouquinho contrário do nosso. O acento agudo dá o som grave, né? Então, o mo com acento, né? Com acento agudo, daí som de mor significa grande. Então, grande, rainha. Mor sem acento significa fantasma. E aí vem rainha, fantasma. Então, quem fala Morrigan está se referindo à grande rainha. Quem fala Morrigan está se referindo à rainha fantasma. Qual que é o certo? Nem mesmo os estudiosos acadêmicos sabem. Não existe aí como se a gente ter certeza de qual é. A questão é que a grafia mais usada pelos nativos irlandeses é com acento no O, né? Então vira Morrigan, a grande. Isso porque, além de nome, Morrigan, esse também é um título. E aí que entra a confusão da tríplice, né? No sentido de que eram as grandes rainhas. E o que significava quando os celtas se referiam a rainhas? A gente tem uma ideia de rainha como sendo governante de algum lugar. Não que elas não fossem. Mas para os celtas, a rainha também estava muito associada à terra. Porque a rainha, ela era a imagem da soberania que é associada à terra. Então, as grandes rainhas são as grandes soberanas. Quando a gente fala grande soberana, a gente automaticamente já pensa em governo, mas tem que diferenciar a soberania de governo na noção celta, né? Então, a soberania é aquilo que te permite governar. Se seu país não for soberano, você não vai conseguir governar o seu país. Se sua terra não for soberana, você não vai conseguir governar a sua terra. Então, a soberania é dada pela terra para que o homem possa governar, né? Essa seria a visão mítica da coisa. E, nesse sentido,
essas grandes rainhas, essas Morigans, ou essas Morinha, né, no plural gaélico da palavra, elas seriam as representações da própria soberania, as formas de conquista ou as formas de aquisição dessa soberania, né? E isso se dava através de como? Os celtas eram povos guerreiros, estamos falando de uma época da guerra, se dava através da guerra. Então, as três filhas de Hermas, e não as três únicas, porque Hermas também teve outras três filhas, que também formam um trio e que também estão relacionadas à terra irlandesa, né? Inclusive deram um nome para a terra irlandesa, que é Bamba, Fótula e Eru, né? São outras três. Algumas pessoas sugerem que elas seriam as próprias Morrigans também, que seriam as mesmas filhas, mas na verdade a gente vê que as mães são diferentes, né? Então a gente tem o pai Hermas, mas a mãe na genealogia é diferente. Agora, de nome, eu me esqueci o nome da mãe das três Morinha. Vamos então à confusão. Quando a gente fala do título, a gente pode pensar em uma deusa tríplice. Morrigan como as grandes rainhas, as Morinha, né, ou Namorinha, que seriam as grandes rainhas, as três filhas de Hermas, que é Morrigan, aí de nome mesmo, né, o nome Morrigan, Maha, a outra irmã, e Baiv, que é a terceira irmã. Baiv, Biv, Bav, né, tem algumas pronúncias diferentes. Muitas vezes as pessoas associam Morrigan e Bav como sendo a mesma e acrescentam, então, Nevin. Nevin, que também é esposa de Nhet, que é um outro deus da guerra, assim como Bav, é acrescentada como sendo parte desse trio. Mas isso é errado. Por que que isso é errado? Quando a gente vai estudar, Nevin não é filha de Hermas. Então, ela não bate na descrição das três filhas de Hermas, né? E por que que as pessoas acrescentam ela? Porque não compreendem Morrigan como sendo um nome, e sim como sendo um título. Então, a gente tem a pessoa Morrigan e o título Morrigan. São coisas diferentes. Dessa forma, tanto Morrigan pode ser chamada pelo título Morrigan, quanto Maha pode ser chamada de Morrigan, quanto Baiv pode ser chamada de Morrigan. E isso gera uma confusão enorme. Pode falar, amor? Mas Nive não. Nevin não. Né? Ela, na verdade, até pode ser chamada de Morrigan, mas como rainha fantasma, né? De Morrigan, no caso, não de grande rainha, como rainha fantasma. Eu vou falar um pouquinho dessa diferença. Tá. Na verdade, essas três, elas podem ter esse nome porque elas estão também associadas à questão da realeza e dentro dessa noção, né, a gente tem essa confusão de que se Morrigan é um título, portanto não pode ser um nome e, portanto, o nome da deusa, da entidade Morrigan teria que ser outro. Aí começam a surgir vários outros nomes, como a gente tem aí as ligações dela com Anu, com a Fea, com Benhet, né, que seria a própria esposa de Nhet, e na verdade a gente vai descobrir que não é bem isso, né? Que essas outras deusas recebem o título de Morrigan por serem grandes rainhas. Anu, por exemplo, recebe o título de Morrigan porque ela é deusa da terra irlandesa, ela é a própria terra, então ela é uma grande rainha, ela é a soberana, né? Ela é a terra que dá a soberania. Newin, ou Nevin, ela recebe o nome de Morrigan, porque ela também é uma deusa da guerra, e está associada à carnificina e está associada à morte. E ela é esposa de Nhet, que seria um deus nobre. Então, ela é uma rainha fantasma, mas ela não entra na concepção de terra, de deusa da soberania da terra. Nhet tinha duas esposas, né? É descrito como ele tendo duas esposas, que é Baiv e Newin, ou Nevin. Então, a gente não pode trabalhar essas duas, né, Baiv e Morrigan, como sendo a mesma, porque ela não é descrita como sendo esposa de Nhet. Na verdade, Morrigan não é descrita como sendo esposa de ninguém. A gente vai falar disso mais tarde, mas essa é a grande confusão.
Então, a gente tem três deusas, né? Três filhas de Hermas, que fazem parte dessa tríade, né? E daí a noção de tríplice. As três juntas podem ser consideradas uma só? Podem. Né? Mitologicamente, a gente tem várias referências que se referem às três num único local. E geralmente isso é uma descrição terrível, porque aí você junta as três forças da batalha, né? As três formas de aquisição da soberania através da guerra, e você tem uma força implacável de dominação e controle. As três são diferentes? São, inclusive porque elas estão associadas a corvos diferentes. Deixa eu ver se eu anotei aqui os corvos, eu acho que não. Eu não cheguei a anotar quais são os corvos dela, mas não existe uma única espécie de corvo, né? Então, a cada uma está associada a uma espécie de corvo, o que mostra que elas também são diferentes. Acontece algumas outras confusões literárias, principalmente por parte dos acadêmicos ao lerem os manuscritos, que acabam confundindo. Isso porque os manuscritos medievais onde essas deusas foram descritas são medievais e, portanto, são cristãos. Aí a gente tem dois problemas. O primeiro é que, obviamente, os monges diminuiriam o poder de empoderamento de uma mulher como Morrigan, né? Uma mulher empoderada, soberana, dona de si. Ela tinha que ser terrível, né? Quase o protótipo da bruxa, se a gente for pensar, né? Ela tem que ser terrível, ela tem que ser diabólica, né? Para ser livre desse jeito, inclusive livre sexualmente, como ela é descrita. E o segundo, que essas confusões entre o título e a pessoa e acabavam muitas vezes girando tudo em torno de uma coisa só e descreviam tudo Morrigan. Então, às vezes, está falando de uma e está o nome Morrigan. Como é que você vai descobrir ao ler os manuscritos? Você vai ter que ver as referências, as pequenas passagens, as pequenas descrições, os pequenos gestos, né, para você entender a diferença de um e outro. E aí, para a gente não ficar delongando muito nisso, né, o principal manuscrito que a gente tem falando sobre Morrigan é o Tambo Cooley, né, que seria o roubo de gado de Cooley, e dentro dele a parte que fala do Tambo Regamna, o roubo de gado de Regamon, né, que seria a principal passagem aí para conhecer as Morinha, para conhecer a Tríplice, né, seria nessa parte. Apesar de que elas também aparecem muito, tanto no livro das invasões, né, da Irlanda, o livro das invasões da Irlanda, quanto também nas batalhas de Moitura, na primeira e na segunda batalha de Moitura. Mas são, na maioria das vezes, passagens, como em todos os pontos, são passagens. Né? E explicando as três, Morrigan seria a grande rainha, seria a deusa da guerra pela honra. Ela está associada às águas também, né? A questão dos três reinos celtas, céu, terra e mar. Ela está associada ao mar, às águas. Ela é descrita muitas vezes com cabelos longos e negros, a pele pálida, se transforma num corvo e uma mulher extremamente empoderada, inclusive sexualmente. Né? Ela não é essa deusa terrível, como muitas vezes as pessoas chegam a colocar, né? Deusa da guerra, que não sei o que. Não, ela não é essa deusa terrível, mas ela também não é aquela deusa molezinha. Né? Eu costumo dizer de uma maneira bem carinhosa que muitas vezes, quando a gente se relaciona com ela é aquela mãe com um chinelo na mão, olhando pra gente na cama e perguntando: você vai se levantar e caçar rumo da sua vida ou quer que eu te levante? Né? Então, ela é aquela coisa tipo: se eu tiver que ir aí pra resolver pra você, sai de baixo. Mas também vou resolver e fazer o estardalhaço, né? Enquanto... Mas quando você realmente precisa, quando você tá realmente na necessidade, ela é uma deusa super presente. Ela auxilia muito a gente a trabalhar esse lado interno dos medos, de superação dos traumas. Por isso, muitas vezes as pessoas falam: quase todo mundo que eu conheço que cultua a Morrigan tem depressão, ela causa depressão. Não, ela não causa depressão. É porque muitas vezes as pessoas que estão deprimidas encontram na força dela o impulso para se superarem, o impulso para encontrarem a cura. Então, ela acaba atraindo as pessoas que estão
nesta vibe, não porque ela é deusa disso, mas porque ela está ali para ajudar, e ela ajuda, ela tira a gente desse local, né? Dessa zona de terror. E nesse sentido ela trabalha um empoderamento, né? Ela está associada também à carnificina, principalmente dos inimigos. Então, ela não é aquela deusa linda, maravilhosa, que você vai encher de flores e falar, ai, que mãezinha linda. Ela é uma deusa da guerra, a gente tem que lembrar disso, que a guerra não é bonita, a guerra não é gostosa, a guerra não é o que muitas vezes a gente vê nos filmes, aquela coisa linda, maravilhosa, que aparece um herói, salva o mundo e ninguém morre, né? A guerra é uma carnificina, é sanguinolência para todos os lados. E ela é chamada de a feliz com a guerra. Então, ela gosta de guerrear. Ela gosta desse impulso. De uma maneira mais geral, eu posso dizer que ela é uma deusa bem ariana. Bem, vamos pra batalha? Vamos. Vamos brigar? Vamos. Vamos tretar? Vamos. Né? Marra já está associada muito à ideia da soberania, do empoderamento feminino. Ela também é deusa dos partos, das gestantes. Mas ela é aquela mãe independente, soberana, aquela mulher que tem escolha sobre a sua vida, se vai ou se fica, né? Ela é a representação da soberania que você conquista depois da guerra, aquela soberania que te é dada, né? Ou seja, agora essa terra é minha, agora eu conquistei, agora a vitória é minha. E ela também está muito associada à superação das provações, os testes que nos são dados e a gente tem que superar. Ela também não é uma deusa simples de se lidar, é uma deusa bastante geniosa e que muitas vezes as pessoas que lidam com ela, quando pisam na bola, falam que param de senti-la. É como se ela simplesmente virasse o rosto e, tipo, você não conversa mais comigo até eu me reconciliar. Então, ela é uma deusa geniosa exatamente porque ela representa essa mulher dona de si que não se submete a ninguém. Né? E Baif é Era associado ao elemento terra, né? Era Oi? associado à Isso, é a terra. terra, perdão. Baif é a outra extremidade, que seria o ar, é a deusa das profecias. Ela está relacionada à profetização de coisas, mas ela também é a própria carnificina. Ela é descrita como o terror, o medo e os traumas. E aí, muitas vezes, e eu, inclusive, no início, tinha muito receio e não trabalhava com essa deusa. Tipo, não, carnificina, medo, terror, né? Deixa isso quietinho para lá, deixa ela quietinha, vou trabalhar com as outras duas. Só que a gente se esquece que a gente lida com isso no nosso dia a dia. A gente lida com traumas. A gente passa por problemas pesados. A gente lida com coisas que a gente pode pensar que são meio que lixo, né? Que, tipo, isso tem que ser descartado, isso tem que ser banido da minha vida, eu tenho que tirar, eu tenho que expurgar isso. E aí é que ela entra. Como ela traz esses processos, ela também traz as curas. Porque esses processos, muitas vezes, são necessários para a gente se limpar, para a gente se empoderar e para a gente sair daquela zona de conforto que a gente estava. Então, ela vem com aquele processo na ideia do desafio. Olha, me supera. Eu tô te colocando um monte de problema. Supera isso. Eu acredito que você pode. Eu tô te desafiando, né? Vai fundo, vai atrás. Então, ela tem esse impulso da superação e não do domínio. E nesse sentido, ela é a própria batalha, né? Ela é a própria carnificina, aquele momento que você dá aquele berro, que você limpa da sua vida, que você manda embora tudo que não está funcionando na sua vida, que você deixa as suas emoções se extravasarem para você poder se limpar. Né? Então, ela é nesse sentido o próprio ar, que de vez em quando a gente está com raiva, o que a gente faz para se acalmar? A gente respira e solta aquela respiração. Né? Então, é aquele impulso da limpeza, da purificação, que vem junto trazendo todas as emoções, todas as negatividades e todos os processos negativos. Aqui eu já estou explicando elas, trazendo um pouco para a modernidade, né? Porque nos mitos a gente vai ver elas sempre com referências e descrições bélicas, como que elas atuavam nas batalhas. Só que hoje ainda existem muitas batalhas reais, a gente tem guerra no mundo, pelo mundo todo, né? Mas na nossa vida, no nosso dia a dia, as nossas batalhas são muitas vezes internas, são muitas vezes conosco, são muitas vezes nos projetos que a gente quer, nas vitórias que a gente está buscando. Então, a gente tem que trabalhar com essas deidades também nessas batalhas internas, também no nosso dia a dia. E elas vão dando passo a passo para a gente conquistar as nossas vitórias. Né? Então, essas seriam as três que junto formam Namorinha, as Morrigans,
E aí, nesse sentido, são a tríplice, as três filhas de Hermas, né? As três deusas da batalha. Não que não existam outras, como a gente viu, tem Nevin, que é deusa da batalha também. Tem um próprio deus da batalha, que é Nyet, que também é um deus da batalha. Mas elas são as três grandes deusas, que quando reunidas, não tem inimigo que fique de pé. Então, essa é a noção das três juntas. Quando as três estão juntas, elas se tornam uma coisa só, né? E essa uma coisa só é a vitória e a destruição total dos inimigos. Não que essa vitória vai significar também um campo lindo. Ninguém morreu do meu lado. Não. Vai ter muita morte do lado de cá também. Mas Game of Thrones, basicamente. Foca no Game of Thrones. É isso. exatamente. Foca em Game of Thrones. É isso. Exatamente, né? E elas representam essa força, né? Vai morrer, mas vai superar. Agora, as perdas são também consequências da sua estratégia, né? Elas são deusas que estão muito vinculadas, e numa visão moderna minha, eu relaciono elas ao sistema judicial, por assim dizer, né? Elas estão relacionadas como sendo o júri, o juiz e o carrasco, né? O júri é a própria Morrigan, que representa a honra, e a honra geralmente está relacionada com essa questão da ética, da questão social, né, do que é considerado certo e errado para aquela sociedade. Não é muito mais do que isso, mas aqui dando um resumo rápido. Marra seria o próprio juiz, que é aquela que crava, que busca a justiça, e Baive é o carrasco, aquela que dá a sentença, né? Aquela, ó, agora é comigo, né? Então, elas também estão associadas a esta questão do tipo, você tem o que você merece ter, né? Se você errou agora, você vai ter as consequências. E quem trabalha com elas tem que estar apto a viver também as consequências boas, porque se a gente faz coisas boas, a gente recebe consequências boas e consequências ruins, né? Elas também trabalham muito nessa questão. Então, todas as nossas ações geram consequências, boas ou ruins. O que vai definir é a ação em si, né? Não é a ação, é o resultado da ação. Porque às vezes eu tenho aquela melhor intenção do mundo, eu falo uma coisa, eu faço uma coisa com a melhor das intenções, mas o resultado não foi positivo. A minha consequência ela é relativa ao resultado, né? Por mais que a intenção tenha sido boa. Então, ela ensina e educa muito a gente a ter esse senso de responsabilidade. Sim. Fala pra gente, resumidamente, um pouco de como surgiu o mito de Morrigan. Ok. É complicado falar de como surgiu, porque, primeiro ponto, não existe um mito, né? Morrigan, ela está relacionada ao ciclo irlandês, ela é uma deusa irlandesa. E na Irlanda, diferente de muitos lugares por aí, nós não temos mitos dos deuses, no sentido de mito de Zeus, mito da criação de Atena, mito disso. Os galeses ainda tem uma Abinogion, onde você encontra alguns mitos específicos. Os irlandeses escreveram suas histórias, ou melhor, os monges escreveram as histórias, através de sagas, de livros, contando histórias, batalhas, contando uma história complexa. Então, seria como se eu pegasse, citando aí o Game of Thrones que você falou, né, e... não sei, pegar aqui... Fizesse um resumão. Eu gosto muito, né? Me conta o mito de Arya, ou me conta o livro da Arya. Não tem, né? Tem as histórias onde ela está inserida. Então, Morrigan, ela está inserida no livro das invasões, que são os livros que descrevem a chegada das Tuatha de Danann, né? Das tribos dos deuses talentosos, que são os deuses irlandeses, na Irlanda. Quem falou do mito foi o João. Isso. Vou deixar na descrição o link. Vai estar aparecendo um card aqui. Ou aqui. Não sei. Essa parte é sempre confusa. Ela está também associada às duas batalhas de Moytura ou de Magtura, né, que são as batalhas pela luta e soberania da Irlanda, aonde acontece um ponto bem peculiar. Elas não estavam juntos das Tuatha de Danann, elas chegam para ajudar as Tuatha de Danann, e não é que isso deu a vitória às Tuatha de Danann, mas as ajudas dela, né, nos livros
nos livros, nos contos das batalhas, foram propícias. Em uma vez ela fez cair bolas de fogo. Na outra, ela fez chover sangue sobre os inimigos. Vocês imaginam isso numa batalha, né, gente? Tipo, tá chovendo fogo do céu. Ou numa outra batalha, tá caindo sangue na minha cabeça. Né? Isso era aterrorizante a gente pensar, né? O quanto que isso é. Então, elas também são deusas feiticeiras, elas também estão relacionadas à magia, principalmente a Roscarra, que são as canções de guerra, né, que são as maldições feitas durante a guerra, quanto também aos feitiços, as magias feitas de batalha mesmo, para atacar, para confundir, né? Tem descrições de Baive coordenando exércitos espirituais para atacar os oponentes. Então, assim, elas são barra pesada ali nas descrições. Mas aonde tem as descrições mais importantes para a gente entender a deidade é no tambor Cullen, né? Que é o roubo do gado de Cullen, onde você tem a guerra da rainha Maeve, né? Com o marido dela, que eu sempre esqueço o nome, e afinal de contas, homem não tem importância. Desculpa, homens, mas... que é o roubo de gado, né? Que é uma briga conjugal. Eu achei extremamente desnecessária, mas enfim. Eram dois reis, uma rainha e um rei. A Irlanda era medida a riqueza por gado. E um virou para o outro durante a noite na cama e falou assim: eu tenho mais gado que você. Como se diz, sou mais rico que você. E aí o outro virou e falou assim: não, eu que sou mais rico. Então vamos ver quem é mais rico. E aí durante a madrugada um ficava roubando o gado do outro para no dia seguinte, quando contarem um gado, ficar vendo quem tinha mais e quem era mais rico. Isso acabou levando uma guerra entre marido e mulher, que dividiu duas nações, né? Então, assim, enfim, é uma das passagens meio doidas, mas Morrigan aparece. Aí, para você que está em casa reclamando que a sua mulher briga com você, tá aí para você. Deixa ela ler o tambor Cullen que ela vai ter umas ideias muito boas de briga. Enfim, se a gente for analisar, né, é onde tem a passagem dela com Curhulen, a passagem mais famosa, né, que é onde ela aparece para Curhulen, que é um grande herói, né, a nível Hércules, é um grande herói da Irlanda. E nessas descrições a gente tem algumas passagens dela testando, dela seduzindo, dela tentando sabotar Curhulen por ele ter rejeitado ela. Então a gente tem algumas passagens interessantes para entender a deusa. Mas alguns estudiosos já sugerem que, na verdade, nessas passagens não foi apenas a Morrigan que apareceu, mas as três em momentos diferentes por causa da descrição. E por isso que uma seduz, a outra testa e a outra tenta amaldiçoá-lo, né? Então, você tem aí as três em momentos diferentes. Seria uma interpretação mais recente do conto, né? E isso variado porque o conto teria sido escrito usando o título Morrigan e não o nome apenas. Então, a gente tem nesse sentido. Não tem um mito que fala de onde ela surgiu, como que foi. Só cita que ela é filha de Hermas, e eu sempre esqueço o nome da mãe dela. Deixa eu conferir. Qualquer coisa eu coloco na edição. O editor, tá ótimo. Mas eu e o editor que se vire. Aqui. Tem umas anotações por aqui. Deixa eu ver se eu acho. Enquanto isso, a gente tem, então, esses são os principais, né, os principais registros dela. Mas as três, né, a Morrigan, não tem um mito próprio. Ela é irlandesa de origem, apesar de hoje no druidismo ela ser amplamente cultuada, então a qualquer parte do mundo que você fala de druidismo, o pessoal cultua Morrigan, exatamente por ela ter essa força, tem a Juju Bodoguena, ela tem um canal, vou deixar no card também, aqui ou aqui. Muito excelente o canal da Juju, né? Ok. Bom, posso para a próxima? Nevin é filha de Elkmar, né? Assim como Fea, que é um dos nomes também dados a uma das Morinhas, né? E deixa eu ver aqui o nome das outras. Isso. A mãe dela é Delber. Delber.
né? Então, ela é filha de Hermas com Delber. Então, a gente tem essa relação, mas a gente não tem um mito de origem para eu falar para você, assim, qual é o mito original, onde ela está. São essas as relações. Se alguém quiser se aventurar a ler esses manuscritos, o que eu indico, mas a tradução tá do gaélico para o inglês antigo, né? Então, é uma leitura meio pesadinha. Já melhora. Acredite em mim, gente, já melhora. Gaélico e gaulês, eu nunca vi na minha. Qual o problema? Gaulês é impossível de ler. Impossível. Eu acho o gaélico mais difícil que o gaulês, mas enfim. Gente, os dois são impossíveis. É que Vou você tem que ficar falar de quietinho. francês, né? É porque o gaélico, como a gente costuma brincar no druidismo, você escreve Maria e lê Joana, né? Tipo, a escrita e a pronúncia não tem nada a ver. Então, tem uns probleminhas aí. Ela está associada aos principais mitos dela, né? As principais referências dela são as duas profecias, uma feita no final da primeira batalha de Moitura, que prevê um tempo de paz, e a segunda feita no final da segunda batalha de Moitura, que prevê um tempo de calamidade. Essa segunda, ela geralmente está associada ao fim do mundo. As pessoas leem ela como seria o fim do E mundo. aqui não tem fim. Ela, na verdade, tem um fim, só que tem umas palavras faltando, né? A que não tem fim é a primeira, que A ela é primeira? pequenininha, né? Ela descreve um tempo de paz. Inclusive, algumas pessoas falam, alguns estudiosos sugerem que quem teria feito essas profecias seriam Bav, e não Morrigan, mas elas estão associadas a Morrigan. A segunda profecia, para mim, ela não descreve o fim do mundo, ela descreve o fim da Era Divina. Porque depois da segunda batalha de Moitura, os deuses acabariam futuramente por enfrentar os Milesianos, que seriam a tribo dos homens, e graças a um feito de Amergin, que é um grande bardo dos Milesianos, ele conseguiu conjurar todo o poder da terra irlandesa para si. E aí, quando os deuses perceberam o feito, viram que não tinha por que lutar, já que a terra não mais estava obedecendo a eles. Só que eles profetizam várias vezes, inclusive a Bamba, a Fotla e a Aéreo, advertem os milesianos que se eles prosseguissem com aquele domínio, eles trariam uma era de calamidades, que vai ao encontro aí da última profecia, que descreve uma era de corrupção, uma era de problemas, de desgaste, de pessoas sem honra, de roubalheira, que para mim é a descrição da Era dos Homens. Quando você lê um poema da profecia, por mais aterrorizante que eles sejam, você fala, é o que acontece no mundo hoje. Né? Se isso é a descrição do fim do mundo, nós já estamos no fim do mundo. Porque Começou agora, gente. já acontece. Né? Para mim, é essa a diferença. A primeira profecia, descreve a Era dos Deuses, uma era de paz, quando os deuses governavam a Irlanda. E a segunda profecia descreve uma era de calamidade, quando os homens começaram a governar a Irlanda. E ainda tem um outro poema associado a ela, no Tambor Cooley, né, que é uma roscarra, onde ela infla Cuchulainn através daquela roscarra a ir para a guerra. Então ela faz uma espécie de poema, de encanto, de magia proferida, que faz com que Cuchulainn vibre na cidade, na força. E isso também é descrito como um ato que ela faz na primeira batalha de Moitura com a Nuda, né, que era o grande rei da Tuatha de Danann, e ela, ao passar a noite com Nuda, faz com que no dia seguinte ele se infle de vontade de guerrear e de ímpeto e vença a batalha. Né? Então, ela tem esse poder também de nos dar esse impulso extra. Mas um mito mesmo, aí eu vou ficar devendo. O que eu posso indicar, se alguém quiser, é procurar o site Ancient Text, né? www.ancienttexts.org. Né? É um site onde você vai ter vários textos, inclusive gregos, textos antigos, muitos deles já traduzidos para o inglês. Lá você vai ter uma área de parte celta, dentro da parte celta você vai ter uma área irlandesa. E aí lá você vai ter a lista dos vários traduzidos, né? São vários os livros, vários os manuscritos traduzidos lá.
Aí você vai às fontes. Mas, inclusive, livros sobre Morrigan em português, não temos. O melhor livro que nós temos sobre ela, inclusive, é da Morgan Daimler, que chama Morrigan, né? Um livrinho pequenininho da Morgan Daimler que se chama Morrigan. É o melhor livro que a gente tem dela em inglês. Você compra na Amazon, se você quiser, né? Tá. Como eu faço um altar para as Morrigan? Então, a primeira coisa antes de fazer um altar, você tem que pensar se você quer trabalhar com essa energia, né? Se você quer abrir as suas portas para isso. Não porque seja errado, mas porque muitas vezes nós não estamos prontos para a batalha, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem se eu quero só me relacionar com uma deusa florida, né? Por assim dizer, uma deusa leve. Tá tudo bem se o meu momento é esse. Mas se você se sente pronto, ou se você precisa desse ímpeto, não tenha medo de trabalhar. Mas saiba que são deusas muito exigentes e que principalmente o trabalho vai exigir muito de você com você mesmo. Não são deusas exigentes com relação ao altar. Ai, tem que ser tudo de prata, tem que ser tudo isso. Não. Elas são exigentes com relação à sua postura perante você, à sua postura perante a vida, né? Então, elas não vão te cobrar altares grandiosos. Elas vão te cobrar atitudes honradas. E muitas vezes a gente acha, isso é fácil. Não é tão fácil no dia de hoje, não. Por quê? Honra é diferente, se não oposta, de orgulho. A honra vê o bem comum, vê o bem do outro. O orgulho é o bem próprio. Se eu tenho orgulho, né? Se eu erro, uma pessoa orgulhosa vai falar assim, eu errei por boa intenção, você tem que entender, pô. Não pensei desse jeito. A pessoa honrada, ela vai assim, desculpa se eu não conseguir atingir o meu propósito. O que eu posso fazer para me corrigir? Independente da boa intenção, ela vai querer se corrigir antes de se colocar, né? Então, a gente tem que entender que por um tempo muito egóico, muito baseado no ego, né? A honra, ela muitas vezes deixa a desejar. E aí você trabalhar com deusas de honra, você vai falar assim, mano, tô apanhando. Mas você vai aprender essa honra, né? Você vai aprender a lidar com isso. Então, ela não é aquela deusa do empoderamento como muita gente acha, né? Agora eu sou empoderado, todo mundo vai ter que me engolir. Não é isso, né? Ela vai trabalhar o seu empoderamento no sentido de eu me basto. Eu não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. E para você se bastar, se você for uma pessoa carente, ela vai te colocar para ficar sozinha. Você não tem que se bastar, você tem que aprender a conviver com você mesmo. Se você é uma pessoa ansiosa, ela vai te colocar em provação para você superar aquela ansiedade. Se você está em depressão, ela vai te mostrar a sua depressão e falar, reage. Ou você quer que eu vou aí para te ajudar a cavar mais um pouquinho? Porque eu vou cavar, mas vou te enterrar junto, né? Então, ela vai trazendo esse ímpeto e ao mesmo tempo que você vai mostrando reação, ela vai te premiando, fazendo os caminhos se abrirem, as coisas ficarem mais leve e você se superando. Então, no momento em que você dá um impulso correto, passo na direção certa, as coisas de Morrigan se abrem para você. E aí, nesse sentido, os caminhos todos se abrem. Eu quero muito fazer alguma coisa, tá dando tudo errado. Não se preocupa. Nos 45 do segundo tempo, alguma coisa acontece e as coisas se abrem. Desde que você se permaneça firme, decidido, focado no que você quer, né? Então, montar um altar para elas automaticamente significa trabalhá-las. Você pode montar para uma ou montar dedicado às três. Não é um problema, ou dedicar né, uma ou outra, né, ou as três. Este daqui, por exemplo, ele é específico para Morrigan, não é para as três. Eu não trabalho com as três no meu altar. A minha devoção é com Morrigan, apesar de eu ter o trabalho com as outras duas, este altar é dela. O que você vai colocar neste altar? O que você sentir vontade, que te tenha ligação com ela, mas não enfeite, não papagueie o altar. Não vai encher o altar de firula, de desenho. Não. Objetivo. Coisas que te tenham conexão. Coisas que estejam ligadas àquela deidade. E muitas vezes essas coisas vão aparecendo aos poucos, né? Vou comentar algumas coisas ali para vocês. A imagem é opcional,
né? Os celtas muitas vezes relacionavam pedras, então você pode pegar uma pedra mais pontiaguda, né? Uma pedra mais fálica e colocar no local, ou uma pedrinha pequena mesmo que te represente ela. Pode ter a imagem dela, pode não ter nada, só uma vela, por exemplo. As velas eu uso muito a cor vermelha ou a cor preta, que são duas cores associadas a ela, vermelho pelo sangue, preto pelo corvo, né? Então, são duas cores associadas a ela. Por conta da profecia, eu tenho um tarô, um deck sagrado a ela, né? Que fica aqui no meu altarzinho também. Tenho um cristal de conexão que eu fiz, consagrado numa lua sangrenta, num eclipse lunar, que também é um ponto de conexão com ela, mas não é necessário. E o que eu indico a vocês é um cálice. Porque o cálice a gente vai ver que é uma das oferendas ou um pratinho para oferenda. Fora isso que vocês estão vendo lá atrás, é uma pena, né? Na verdade, são várias penas, tem muita pena ali. Não vou pegar porque pode elas caiam. De corvo tem uma, mas ali tem várias outras em geral, e que são penas associadas a presságios. Muitas vezes, quando eu estava em dúvida sobre alguma coisa, ou precisando de algum auxílio, de alguma coisa, tipo, Morgan, eu preciso de uma resposta. Quando o insight correto vinha, eu achava uma pena no chão. E eu comecei a catar essas penas todas as vezes em que eu tinha esse insight, e a pena aparecia e trazer para o meu altar, como uma lembrança da guiança dela cuidando do meu caminho. Então, ele tem as penas das mais variadas possíveis, né? Tem uma de corvo que aí foi presente, não foi que achei que não tem corvo no Brasil, né? Mas tem uma de corvo e as demais são penas variadas. Urubu, pombo, galinha, coruja, falcão, tem uma pena de falcão ali, enfim, tem penas das mais variadas, e inclusive é um potinho cheio de pena, porque elas sempre estão aparecendo, né? Mas basicamente o que você precisaria para montar um altar para ela é um ponto de conexão, em primeiro lugar, né? Esse ponto de conexão pode ser uma vela que você vai acender quando você tiver com ela, pode ser um cristal, né? Pode ser uma imagem dela, que a gente fala que é um ponto de aterramento da deidade, né? Onde você vai ter essa relação. Eu gosto dessa imagem que está atrás, que é um desenho que foi feito a lápis por uma conhecida minha, e feito de presente para mim, fruto de uma das imagens da internet que eu mais gosto, que eu mais acho representativa dela. Então, eu gosto bastante desse desenho, mas pode ser qualquer um outro. Tem imagens dela muito bonitas. Você pode até imprimir uma imagem, fazer um quadro, né? Não precisa ser também quadros incríveis, ou buscar imagens autorais. Tem quem goste de estátuas, e tem pessoas que fazem estátuas de deuses e tudo mais. Aí só tome cuidado com algumas referências. Por exemplo, o cabelo ruivo geralmente é associado a Marra. Tanto Morrigan quanto Baivo tem associação do cabelo preto. A gente tem algumas dessas referências que seriam legais, né, para você ter uma construção da imagem. E o ponto de conexão, ponto de aterro, né, igual eu falei, e o ponto de oferenda, para você fazer as oferendas e suas dedicações. As outras coisas vêm com o tempo. Por exemplo, eu estava viajando e nas minhas viagens, quando eu estava em Curitiba, eu me deparei com essas 3 caveirinhas, né, fazendo aí aquele símbolo tradicional da boca tampada, a orelha tampada e o olho tampado, que a gente geralmente está nos macaquinhos, que são caveirinhas. E essas 3 caveirinhas, elas estavam por R$ 15 em gesso. Eu comprei e falei, não, isso vai para o meu altar, com certeza, né? Então, são coisas que, às vezes, estão vinculadas a ela. E é meu item de maior carinho e estima, que esse eu comprei no Empório Lirios, fazendo daí um merchanzinho, uma propaganda. De vez em quando ele tem, não é sempre, e aí vem, né, certificado, não é feito, não é um animal morto pelo animal em si, mas eu tenho deixa eu ver se vai conseguir sair da luz, isso. Um crânio de corvo que eu consegui importar pelo Empório Lirios. Eu quero muito! Gente, para quem não sabe, assim, muito da minha crença, eu sou totalmente pro lado nórdico. Então, eu quero muito um crânio de couro. Eu quero muito! Ele consegue patas de corvo também, né? Então, penas.
Mas, assim, o preço é um pouco mais salgado, porque ele faz a importação de animais que não foram mortos, né? Então, são animais certificados. Não são aqueles animais que você matou para tirar o crânio. Então, ele vai atrás de fontes, né, de animais bons. E um outro item que eu particularmente gosto muito, tá no meu altar, e que algumas pessoas acham bobeira, mas eu sou muito atrelado, ainda mais quem cultua Morrigan tem que ser atrelado a sinais, tá? Você vai fazer um altar para ela, você tem que estar atrelado a sinais. Essa cera de vela. Essa cera de vela vermelha, que foi uma vela de 7 dias que eu acendi para ela, quando a vela terminou de queimar, acabou, sobrou esta cera. Talvez vocês não estejam conseguindo ver 100%, porque a câmera, a imagem não é das melhores. Mas Coloca foto. Coloca a foto cera... em alguns dos lugares. Oi? Não entendi? A gente coloca uma foto em alguns Não se lugares. preocupe também não. A gente dá um jeitinho. Mas a cera, ela deu o formato de um trono. No final, a vela terminou de queimar e a cera estava no formato de um trono. E a gente que é regido, que é devoto para Morrigan, é muito atento a sinais, a símbolos, a mensagens ocultas que aparecem nos locais. Na hora eu entendi, era uma vela acendida para ela, né? E aí eu resolvi colocar esta cera no meu altar para ela, né? Como o trono dela no meu altar, né? Como o local de assento dela no meu altar. Então reparem como na maioria das vezes são coisas que a gente vai adquirindo com o tempo. As penas você vai achando, a cera acontece, o cálice eu tenho dois, um que eu posso beber, né, quando eu faço uma libação em questão, mas esse daqui é o de oferenda, né, que foi inclusive um presente para ela. E é um cálice de estanho, e a gente não pode beber em estanho, né? O estanho ele é venenoso quando a gente bebe. Para quem não sabe, não bebam em estanho, por favor. E nem Então, comprem caldeirãozinho de estanho, porque vai derreter, tá bom? exato. Obrigada. Não Eu tenho meu, comprem. Agradeço. eu tenho meu Já cálice. aproveitando, Pode falar, amor. aproveitando esse link que você está falando do cálice para oferenda, o que eu devo fazer de oferenda para Morrigan? Vamos lá. Então eu tenho esse cálicezinho de oferenda para ela, onde eu faço a minha principal oferenda. A minha principal oferenda para Morrigan é vinho. Por que vinho? O vinho, além da coloração, do símbolo com o sangue que nós já temos, a gente tem registro dos gauleses, né? Aí não tem nada a ver com os irlandeses, mas ainda assim são celtas, que usavam ânforas de vinho degoladas para simbolizarem o sacrifício ritual, né? Acho que o Belo falou em algum dos Sim, o vídeos. Beloesses fala desse trabalho, inclusive. Então, o vinho ele está associado a isso. Além disso, inclusive na Irlanda, o vinho era caríssimo, diferente dos nórdicos, em que o hidromel era o concurso, né, como diria minha mãe, o grande tchan das bebidas era o hidromel. Entre os celtas, o grande tchan era o vinho, que era a bebida mais cara. O hidromel para eles era mais barato do que o vinho. Então, eles tinham mais hidromel em oferta do que eles tinham vinho. Então, o vinho está associado a um produto caro, a um produto de nobreza, né? E além de estar associado ao sangue. Então, é minha principal oferta a ela. Eu boto o vinho aqui dentro, deixo por uma noite, por um tempo, e depois eu derramo este vinho na terra, tá? Eu não ingiro, eu particularmente, não faço consumo das minhas oferendas. Tem pessoas que trabalham com esta prática. Tá tudo Eu bem. acho um pouco estranho, mas tudo bem. Tipo, Eu você ofereceu para entendo, Deus e agora você vai comer, eu acho estranho, mas. eu entendo como cientista da religião, né? Na ciência da religião, a gente tem a questão de que aquilo que é consagrado não pode ter sobras. Então, a oferta, no final, tem que ser consumida, ela não pode sobrar, né? Ela não pode ser desperdiçada. Mas eu não entendo isso como um desperdício, ao usar isso para dar para a terra, ou, se for comida mesmo, deixar para os animais, para outros seres, até mesmo dependendo da comida, a própria natureza, a própria folhagem gosta da, né? Outras formas de oferendas a ela. Eu também trabalho. Outras oferendas clássicas a ela são carnes, principalmente vísceras, né? Aí já é um pouco mais complicado da gente deixar no altar, né? Mas oferenda para a gente levar e deixar em um determinado local. Mas a carne também está associada a uma oferenda a ela.
principalmente por conta do corvo, né, que é um animal carniceiro. Então, a gente também pode estar ofertando carne. Eu não oferto carne, tenho vinho. Não se preocupe, né? E uma outra, aí a gente vai trabalhar duas outras oferendas que são pessoais, vindas da minha prática com ela, das minhas descobertas, como a gente chama no druidismo, das minhas gnoses pessoais, das minhas práticas devocionais. É a rosa vermelha, né? Geralmente é muito ofertado, e eu conheci outros druidistas que tiveram os mesmos impulsos, as mesmas vontades com a rosa, as mesmas indicações de mandarem rosa. Não existe nada mitológico que fale da rosa, tá? Isso é nosso. Mas a rosa vermelha, ela está associada à cor do sangue, e principalmente se ela tiver espinho, ela provavelmente vai te espetar. E neste processo do te espetar, o teu próprio sangue está sendo ofertado, né? Então, o seu próprio sangue pode ser uma oferta também, e dependendo da prática que você fizer com ela, ela acaba exigindo, você acaba se machucando de algum jeito, e você tipo, ok, já entendi qual é o pedido da questão. E, por fim, a manjerona, que é uma erva que eu percebi estar muito conectado com ela. É uma erva da família do orégano, né? Um tempero facilmente encontrado em casas de tempero. A manjerona, eu não coloco ela inteira, né? Eu não faço oferenda igual a rosa, eu não faço oferenda da manjerona em si. Eu queimo a manjerona em oferta a ela, tá? E isso tanto por causa das propriedades mágicas da própria erva da manjerona, quanto por esses impulsos, insights e perceber que essas ofertas eram aceitas, né? Quando elas eram feitas, elas eram ofertas aceitas. Então, você tem aí o vinho, como é meu carro-chefe, né? Você pode até beber com ela, dar um cálice para ela, bebe um cálice também, pode ser, não é um problema, mas o cálice que eu oferto para ela é dela, eu não bebo. A carne, a rosa vermelha e a manjerona, né? Seriam aí algumas ofertas relacionadas a ela. Algumas outras pessoas podem ter outras oferendas, mas eu trabalho com essas 4 como formas de ofertar. E aí as variações para as irmãs, né? Por exemplo, Marra já tem uma questão de que eu também oferto grãos para ela e frutos, tá? Então também tem ofertas de frutos para Marra. Já Baive, eu oferto basicamente vinho e carne mesmo. Aí já não tem nem a rosa nem a manjerona. Prioritariamente o vinho e a carne, muitas vezes. Por conta desse lado mais carniceiro. Baive, inclusive, dá origem ao nome corvo em irlandês. Então, ela é a carniceira das 3. Então, ela eu dou aquela priorizada na carne, do tipo, ok, né? É aquela velha história, vamos dar para ela o que ela gosta. Mas eu não tenho problema em fazer oferenda de carne. Se você tem, o vinho é sempre uma boa opção. Considerações finais? Acho que eu já falei tudo, né? Só assim, Morrigan não tem, isso é uma coisa muito importante, muito, muito, muito importante, porque a gente tem alguns sites, algumas coisas por aí que falam disso, e isso gera alguns problemas. Primeiro, fujam de sites falando de Morrigan de maneira generalista, né? Para ser bem sincero, procurem sites do druidismo falando dela, ou mesmo a Wikipédia. Eu não sou de sugerir a Wikipédia, eu não acho a Wikipédia boa. Essa é a minha cara de... Mas, para ser sincero, a Wikipédia para os deuses irlandeses muitas vezes é melhor do que muitos sites em português. Tem muitos sites em português que falam... Procure em inglês e use o Google Tradutor, ok? É uma boa, né? Ou dicionário, usa o que você quiser, mas procura. Agora, a Wikipédia em inglês é muito boa, tá? Ela não é uma fonte de referência, porque ela não é referenciada. Mas a Wikipédia em inglês, ela realmente traz, não só para deuses, mas para muitas coisas, ela costuma ser muito boa. Agora, se vocês puderem, com relação às pesquisas, vão atrás de sites irlandeses sobre Morrigan, em inglês, e sites irlandeses sobre Morrigan, né? Porque lá você vai ter uma ênfase na deidade, você vai falar da deidade com pessoas que são locais, né? E isso vai ter uma diferença muito grande. Ou procurem sites do druidismo. Nós, do druidismo em geral, né? Não posso falar por todo mundo, porque senão depois a gente descobre alguém aí
que não está Né? sendo coerente, mas em geral somos bastante coerentes com pesquisa, né? No sentido de pesquisar, de ir a fundo. E se vocês querem uma pesquisa em português boa, prática, confiável, vão no site, no canal ou na página do Facebook da Ju Budogena, que é o Chamado de Morrigan, né? Ali vocês vão ter vídeos sobre Morrigan, vocês vão ter muitas coisas sobre ela por uma druidista que fez pesquisa, que leu os livros, que comprou coisas em inglês, que foi atrás, né? E vocês vão ter um conhecimento bom. Quem for bom de audição em inglês, tem ainda os vídeos da Laura O'Brien no YouTube, que é uma irlandesa devota a Morrigan, com vídeos maravilhosos explicando quem é Morrigan. Então, mas aí você tem que ser bom porque você vai se deparar com o inglês da Irlanda, né? Então, o irlandês falando inglês, que a gente sabe que não é o inglês mais fácil de ser ouvido, né? E as associações dela, né? Que eu falei disso tudo porque a gente acha muitos sites citando várias datas diferentes para ela. Dia tal é dia de Morrigan, dia tal é dia de Morrigan. Nenhum deus celta chegou pra gente um dia que seja dia daquele deus. Não tem. Tem trabalhos modernos que colocam aquele deus em determinados dias, mas são trabalhos modernos, são perspectivas modernas. Por exemplo, no meu clã, que é também um clã devotado para Morrigan, nós cultuamos ela no dia 19 de março, mas é uma data que nós escolhemos a partir dos nossos estudos, das nossas relações com ela. Não é que os celtas da Irlanda Antiga celebravam ela no dia 19 de março. As associações dela, em geral, se dão no Samhain, por causa da passagem mitológica, mais famosa, inclusive, de quando ela se deita com Darda, né? Na véspera da segunda batalha de Moitura, Darda se infiltra entre os Fomorianos, que era uma rival, e em um determinado momento ele é mandado embora ali da tribo e ele vai caminhando, ele chega no val de um riacho, né, num espaço de E tem os mortos. Eles transam ao redor dos mortos, não é? Exatamente. E ele encontra Morrigan, né? Que ele reconheceu pela fisionomia, mas não há uma apresentação sobre quem ela lavando os corpos que seriam mortos na batalha. Então, não são corpos já mortos, mas os corpos daqueles que iriam morrer em batalha. E naquele momento, ela oferta o seu leito a Darda, né? Ela chama ele para eles transarem. E a cópula é feita ali, e depois dessa cópula, ela dá a Darda as dicas, né? E as ofertas para irem à guerra. Então, é a passagem principal, né, feita ali, e que geralmente está muito associada a ela. Então, nisso, ela acaba sendo associada ao Samhain. Mas ela também tem referências, segundo a Rosalind Clark, né, da Irish University, ela tem associações também com Beltna, com Beltane, porque ela também pode ser associada à fertilidade da terra, né? Como uma deusa de soberania da terra, ela também tem essa associação. E Darda também tem a associação com Beltane. E aí a gente tem que lembrar que Darda tinha uma clava de dois lados. Se ele batesse de um lado, ele matava. Se ele batesse do outro lado, a pessoa revivia. Eu conheço muita gente que faz tanto o Beltane quanto o Samhain cultuando os dois, ambos. Que é tipo uma relação entre a vida e a morte. Exatamente. Faz isso. Exatamente. E isso pode ser trabalhado sim, né? Então ela também está associada. Mas no druidismo, 99,9% das vezes ela está associada ao Samhain, né? Geralmente dividem, né, os dois. Que ela estaria associada ao Samhain e a Darda associada ao Beltane. E principalmente, eles não são casados, tá? Não são. Porque aí essa referência de que os dois foram lá e transaram e tal. E a Morrigan é consorte, o Darda é consorte de Morrigan. Não. Só é descrito uma relação entre os dois na mitologia. Não existe nada que fale que os dois são casados. Inclusive, nem sequer há relatos enfáticos que dê pra gente tirar de que ela engravidou e teve algum filho dele. Então, na verdade, existe ali uma relação entre os dois no Samhain. E se há mais entre eles, isso não é descrito.
apenas naquele momento. Ela também teve relação com Nuda, também para dar a vitória. Então a gente vê muito essa questão, né, da relação sexual dela com a vitória. E aí a gente volta lá naquela questão, soberania da terra, né? Ela representando a soberania da terra e que geralmente é associada às mulheres, e o governante representando, né, o homem representando o governo, o governante. Então a gente tem ali essa questão que é bem anatômica mesmo, entre terra e céu, né? A terra está em cima e o céu se deita sobre a terra. Então, uma relação que, diferente do que a gente pode imaginar, é uma submissão, muito entre aspas, né? Submissão no sentido de ela estar por baixo na hora do sexo, não dela se submeter, né? É uma submissão voluntária. Então, isso também é muito importante. Ela representa a mulher que escolhe fazer sexo, que escolhe o parceiro e que, a partir da sua escolha, dá o direito daquele parceiro governar. Né? Então, esse X da questão aí é muito importante, né? Basicamente, acho que é isso, né? Tome muito cuidado com os sites que saem falando algumas coisas. Pesquisem, vão às fontes, vão nas fontes irlandesas, vão nos manuscritos, quem conseguir e puder, melhor fonte que tem. E não tenham medo de cultuar ela. Morrigan mostra, ela é uma deusa muito presente, muito enfática. Se ela quer alguma coisa, ela vai te mostrar o que ela quer. Vai ficar evidente para você qual o passo que ela precisa, o que ela precisa. A gente costuma dizer que é como se ela estivesse gralhando, gritando na cabeça da gente algo que é necessário. Então, assim, é uma deusa que quando você começa a cultuar, é impossível não sentir a influência dela. Então, não se preocupem que o culto vai seguir. Mas do mesmo jeito com que ela ajuda você a cultuá-la, ela também vai, ó, cascar a mão na hora de te cobrar os seus comportamentos. Então, tenha muita ciência antes de mexer com ela, mas se você precisa dessa energia, vai com fé que, para mim, é uma das deusas que eu não tenho nada a reclamar, só agradecer. Já xinguei um pouquinho mentalmente em alguns momentos, mas depois eu vi que valeu a pena os tapas que eu estava levando, né? Então, é isso. Eu agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre ela também, pode entrar em contato comigo, né? Meu Facebook, meu Instagram, e a gente vai conversando. E agradeço você, Té, pela oportunidade de falar dessa deusa maravilhosa. Eu que agradeço, meu amor. Esse ciclo, né? E aí, do mesmo jeito que eu comecei, então, eu vou terminar com essa máscara para vocês verem um pouquinho mais, terminarem com a energia dela. É uma máscara dedicada a ela, né? E que eu uso geralmente de maneira ritualística. Bom, depois dessa entrevista maravilhosa, muito, muito, muito obrigado, Darta. A gente vai encerrar a nossa playlist de druidismo, tá? Eu aprendi demais. Foram incontáveis horas de pesquisa, incontáveis horas fazendo roteiro, marcando entrevista. E então eu realmente espero que vocês gostem, tenham gostado dessa playlist. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, comentar e ativar o sininho. E ficamos por aqui, tá? Um beijo. Blessed be e tchau!